E aí, boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô gravando essa videoaula pra gente dar continuidade à nossa aula sobre Platão, né, que foi tema da nossa videoaula anterior aí. Vocês lembram que na videoaula passada a gente falou bastante, aliás, sobre a epistemologia platônica. A epistemologia, que é a forma como Platão enxerga o processo de conhecimento. E aí a gente falou muito sobre o dualismo platônico, aquela questão que envolve a existência de duas realidades, sendo a realidade sensível a realidade material, e tudo que existe na realidade sensível nada mais é do que uma cópia daquilo que existe verdadeiramente na realidade inteligível, que também é conhecido como o mundo das ideias. Tá? Então, esse é o cerne aí, é a base da epistemologia platônica. E a gente também lembra que na realidade inteligível é que se encontra o que Platão considera como sendo um conhecimento verdadeiro, que são as essências. A essência, que é aquilo que torna a coisa o que ela é e não outra coisa. É a ideia original, é a ideia primeira. Tudo bem? E nós vimos que a única forma de acessar a essência é através da razão, e a razão que vai passar por um processo que Platão chama de dialética, que é aquele processo de ascensão no conhecimento, em que eu saio do conhecimento mais inferior de mundo e chego ao conhecimento superior. Aí eu pedi para vocês imaginarem, né, aquela escada com 4 degrauzinhos, onde cada degrau representa aí um momento específico do processo de conhecimento. Tudo bem? Então é só um apanhado geral do que a gente já viu na videoaula passada. Um ponto que eu acho importante ressaltar da epistemologia platônica, que não deu tempo de falar na aula passada, é o que a gente chama de reminiscência da alma. Tá? É importante a gente perceber que o dualismo platônico ele não se restringe apenas à epistemologia. Para Platão, corpo e alma são duas coisas distintas. Tá? O corpo é matéria, enquanto a alma seria a essência do homem. E aqui eu gosto sempre de fazer um parênteses e ressaltar que, para Platão, a alma ela não tem conotação religiosa nenhuma, tá? Quando Platão se refere à alma, ele não está falando a alma no sentido cristão, não. Ele está se referindo à alma simplesmente como intelecto, como capacidade de conhecimento do homem, tudo bem? E para Platão, essa relação entre corpo e alma, ela funciona da seguinte maneira. A alma ela passa por um processo de desencarnação. Ela encarna e desencarna. E quando a alma desencarna, ela vai para o que Platão chama de realidade inteligível. Tudo bem? Essa realidade inteligível que é onde encontram as essências. E Platão vai dizer que o que a alma fica fazendo lá? Ela fica contemplando as essências. Tá? Então, se a gente na verdade, tentar imaginar isso da maneira mais material possível, embora não seja o adequado, né? Mas para a gente compreender melhor é interessante a gente materializar a coisa. É como se você estivesse num lugar, sentado ali, e aí passasse na sua frente uma essência de cadeira, a essência de mesa, a essência de caneta, de cachorro, enfim, a essência das coisas que existem, tudo bem? E aí, num determinado momento, a alma encarna, ela passa a habitar o corpo. Quando a alma encarna, ela esquece tudo aquilo que ela viu lá na realidade inteligível. Ela bebe do que Platão chama do rio Leté, ou das águas do esquecimento, é uma outra metáfora aí. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho contato com um objeto, por exemplo, uma caneta, eu não estou de fato conhecendo. Eu estou relembrando, porque, como a gente acabou de falar, eu já tive um contato prévio com a sua essência lá na realidade inteligível. É por isso que, para Platão, conhecer é relembrar, tá bom? Então, esse é um ponto importante que eu achei que eu deveria ressaltar aqui com vocês, porque de vez em quando também vocês vão encontrar alguma questão sobre isso, beleza? Então, a gente acaba aí a questão da epistemologia platônica com esse probleminha que ficou pra gente trabalhar essa aula, tudo bem? E eu vou dedicar o resto dessa videoaula pra gente falar sobre 2 outros pontos que eu acho que são válidos aí.
O primeiro deles é o mito do cocheiro. É uma outra metáfora, né, que Platão utiliza para explicar a tripartição da alma. Vocês lembram que a gente viu que Platão resgata o valor do mito, mas não como uma forma de explicar a realidade, mas como uma metáfora, como uma figura aí para explicar um determinado ponto do seu pensamento. Platão pede que a gente faça a seguinte experiência: imaginar uma carruagem que tem 2 cavalos e é guiada por uma pessoa. E aí cada elemento, né, representa para Platão uma parte da alma. O cocheiro representa o que Platão chama de alma racional, ou seja, é ele que deve conduzir a carruagem. Aí a alma racional, para Platão, ela está localizada na cabeça. É uma forma que ele tem, né, de identificar cada pulsão dessa aí. Depois nós temos o que Platão vai chamar de alma irascível. A alma irascível, ela vai ser representada por um dos cavalos, né, que é o cavalo obediente, que faz o que o cocheiro quer. Para Platão, a alma irascível, ela representa a pulsão de defesa. É aquilo que faz com que o homem ele lute contra tudo aquilo que atenta contra a sua vida. Então, é o cavalo obediente, é o cavalo fiel. E por fim, a gente tem a alma apetitiva ou concupisciva, que é representado pelo cavalo mau, é o cavalo desobediente, que só segue as suas vontades e os seus desejos. Então, enquanto a alma irascível, ela se localiza no peito, a pulsão, de acordo com Platão, que se localiza nessa região, a alma apetitiva ou concupisciva, ela se localiza no baixo ventre. E ela é responsável por fazer com que o homem ele tome decisões pensando única e exclusivamente nas suas vontades ou nos seus desejos. E é aí que entra o papel do cocheiro, que é o quê? É encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas pulsões. Tá? E Platão deixa claro que o que deve guiar o homem não é nem a alma irascível e nem a alma concupisciva, mas o cocheiro, que é representado pela racionalidade. Quando Platão, né, determina que corpo e alma são 2 coisas distintas, ele vai dizer que o intelecto é o aspecto mais importante do homem. Isso significa que a gente deve se pautar sempre pelo nosso aspecto racional. É a razão que deve ser o nosso guia na hora de tomar as nossas decisões. Tudo bem? Então, é um outro ponto importante aí da filosofia platônica. Sobre a política em si, né, que seria tema basicamente dessa nossa videoaula, tem algumas coisas que são importantes. Né? Primeiro, é a gente pensar na política antiga como um todo. E Platão, ele se enquadra dentro dessa concepção, dessa ideia geral de política que vigorava ali na Grécia Antiga. Que é o quê? É a ideia de que fazer política é promover o bem de todos os cidadãos por meio do cumprimento da justiça. Então, Platão acreditava que o bom político é aquele que toma decisões não pensando em si mesmo ou num pequeno grupo, mas pensando na coletividade. Então, o bom político é aquele que toma uma decisão que vai levar para a população como um todo a felicidade, por meio do cumprimento da justiça. Tudo bem? Dentro dessa concepção de política, ainda existe um outro aspecto que é a noção de cidade ideal em Platão. Tá? E aí entra também a questão da educação que Platão discute aí. O que seria uma cidade ideal? Seria uma cidade onde a justiça vigorasse na sua forma plena. E o que Platão basicamente entende por justiça? E aqui a gente vai usar, que me perdoem os estudiosos de Platão, né, as pessoas que se aprofundam, mas a gente vai usar uma concepção muito simplista, porque a nossa ideia aqui não é mergulhar na filosofia platônica, não é trabalhar para mestrado, doutorado, até mesmo para graduação, né, mas é discutir aí o que é mais prático para a gente no dia a dia. Para Platão, pessoal, a cidade ideal é a cidade justa. E a cidade justa é aquela na qual cada indivíduo ocupa a função para a qual ele está apto. Porque na Grécia Antiga era muito comum que
as pessoas elas herdassem as profissões dos pais. Então, supondo que meus pais fossem agricultores, então eu seria agricultora. Ou que eles fossem filósofos, então eu seria filósofo ou comerciante, e assim sucessivamente. E Platão acreditava que isso era injusto, porque poderia existir, por exemplo, um filho de agricultor que tivesse aptidão para ser filósofo, ou um filho de filósofo que tivesse aptidão para ser agricultor. Então, para ele, para que fosse possível definir de maneira justa o lugar que cada indivíduo ocupa na sociedade, era preciso um processo longo de educação. Platão acreditava que, e aí entra uma questão interessante, tanto meninos e meninas deveriam passar por um processo de educação igualitário. Na medida em que eu fosse avançando nas provas que fossem dadas ali, eu ia sendo direcionada para o que eu demonstrasse mais aptidão. Platão acreditava, por exemplo, que esse processo de educação, para construir um governante, ele levaria até 40 anos. Tá? Então, você pegava as crianças, colocavam todas juntas ali, e ali você desenvolvia algumas habilidades. Num determinado momento, essas crianças fariam uma prova. E aí, por exemplo, fulano passou na prova X, fulano passou na prova Y. Então, fulano que foi melhor na prova X vai levar adiante os seus estudos. O fulano que passou na prova Y, ele vai ser direcionado, por exemplo, para ser agricultor. E aí o fulano passou na prova X e ia dando continuidade. Ele ia ser direcionado, por exemplo, para ser mais para frente para ser guerreiro, até que quem fosse permanecendo chegasse no nível máximo, que era o filósofo. E Platão defendia que a única pessoa preparada para assumir o governo da cidade era o filósofo. Ele defendia o que a gente chama de sofocracia. O que é essa sofocracia? É um governo dos sábios. Como o filósofo, ele teria passado por todo o processo e teria sido instruído para isso, era ele quem deveria assumir o governo da cidade. Enquanto os indivíduos que ficaram ali no meio daquele processo de educação, ou que por meio das provas foram direcionados para uma profissão ou outra, comporiam os outros estratos sociais. Tá? Platão, ele não fala dessa maneira, mas para a gente imaginar como seria a composição da cidade ideal, a gente pode pensar naquele triângulo clássico que a gente vê lá, que é muito usado para poder explicar a divisão social na Idade Média. É um triângulo dividido em 3 partes ali. O primeiro, a ponta lá do triângulo, ela seria os sábios, ou os filósofos, que seriam responsáveis por governar a cidade. A camada do meio seriam os guerreiros, as pessoas que defenderiam a cidade. E a camada mais baixa é composta pelo povo. O povo que, de maneira geral, seriam pessoas direcionadas a profissões menos nobres. Profissões em que o uso da razão ele não é tão exigido assim. Que você não vai ter que tomar decisões pensando totalmente no bem comum. Agricultor, pessoas mais voltadas para o trabalho braçal. E aqui tem uma questão que eu acho interessante, que a divisão que Platão pensa da cidade ideal, ela tem tudo a ver com a teoria da tripartição da alma que a gente falou. A alma racional, ela corresponderia na cidade ideal ao filósofo. A alma irascível corresponderia aos guerreiros. E a alma apetitiva ou concupisciva corresponderia ao povo. Por quê? Porque, de acordo com Platão, o povo não é preparado, assim como o político é. Ao contrário, aliás, o povo ele não é preparado, ao contrário do político, que é sim, para pensar no bem comum. Na verdade, eles pensam em si mesmo, porque eles agem movidos pelo ventre, pelo baixo ventre, ou seja, pelos impulsos relacionados aos nossos desejos aí. Tudo bem? Meninos, então é isso aí. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima videoaula, moçada!